Tudo bem? Como é que estão os estudos dessa semana? Bom, hoje a nossa aula é sobre física. Nós vamos dar continuidade aí ao assunto de velocidades, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois objetos em movimento. Então, considere aí que tem um objeto A e um objeto B em movimento. E agora a gente vai parar de olhar para as velocidades desses objetos de uma maneira individual. Por exemplo, eu vou não me importar mais com que a velocidade do A seja 60 e a velocidade do B seja 80. Eu quero analisar a velocidade que existe entre os dois. Então, no desenho, o que a gente tem aqui? Ó? O corpo A se movimenta para a direita com 60 km por hora, o carrinho B também se movimenta para a direita com velocidade de 80 km por hora. De cara, a gente já pode dizer o que sobre esses dois corpos? Ó, que o B está se afastando do A. O que o conceito de hoje ajuda a entender é com que velocidade ele está se afastando, né? Nós vamos tentar entender como é que isso é possível, tá? Então, é possível a gente analisar com que velocidade o carro se afasta do carro B, do carro A se afasta do B, num conceito novo. Bom, esse conceito novo chama velocidade relativa. Então, por definição, é a velocidade de um corpo em relação a outro, ou seja, um corpo passa a ser o referencial do outro. Eu deixo de olhar para a velocidade individual e vou tentar entender com que velocidade eles estão se aproximando ou se afastando, tá? O símbolo que nós vamos usar para isso é esse aqui, ó, VRER, né? Velocidade relativa entre os objetos. Tudo bem, gente? Como é que eu calculo, então, a velocidade relativa? A gente tem duas possibilidades aqui, ó. Primeira possibilidade, quando os corpos estão viajando em sentidos opostos, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. Posso dizer também, e pode aparecer isso no exercício, que um objeto está indo a favor da trajetória e o outro está indo contra a trajetória, tá? Então, nesse caso, a velocidade relativa, a gente calcula assim, ó, a velocidade do A mais a velocidade do B. Lembrando sempre de que, por enquanto, a gente vai colocar aqui nessa ordem A e B, tá? No meu exemplo, como é que ficaria isso então? Ó, na velocidade relativa aqui entre o A e o B, seria 60 mais 80. Então, a minha velocidade relativa seria 140, e aí mantém a unidade de medida, tá? Quilômetros por hora. Tudo bem, gente? Tirando essa letra de criança que ficou aqui, acho que deu para entender, né? Então, vamos lá. Bom, nosso segundo tipo, então, é quando os corpos estão viajando no mesmo sentido. Como assim no mesmo sentido? Quando os dois estão indo para a direita ou os dois estão indo para a esquerda. Esse é aquele exemplo que a gente tinha feito no comecinho, ó. Então, tanto A quanto B estão indo a favor da trajetória, né? No caso aqui para a direita. Como que eu calculo a velocidade relativa agora? Eu vou calcular a subtração. É como se eu estivesse tentando entender aqui, ó, quanto de velocidade, com quanto de velocidade o B está se afastando do A, que era a primeira pergunta lá, né, que a gente fez para vocês. Então, no meu exemplo aqui, como é que eu calcularia isso? Ó, ficaria que a velocidade relativa é igual a... Eu vou colocar 80 menos 60. A gente vai estudar isso depois, em matemática, na verdade, que é a questão de algo que está em módulo. O módulo significa algo positivo. Então, como vocês ainda não aprenderam isso, a gente vai combinar o seguinte, coloca sempre primeiro a maior velocidade, tá? Então, o maior valor primeiro para o valor sair positivo aqui. Então, a gente vai ter 80 menos 60, eu tenho 20, e aí eu mantenho a unidade de medida, quilômetros por hora. O que isso significa? Ó, significa que o carro B está conseguindo se afastar do carro A com uma velocidade de 20 km por hora. E o que é interessante de entender é que ele não está se afastando com 80. Ele estaria se afastando com 80 se o A tivesse parado. Mas como o A também está em movimento, aí a gente tem um movimento relativo, né? Eu tenho a relação entre as duas velocidades. Poderia ser o contrário, o A poderia estar com uma velocidade maior do que o B, e aí o A estaria se aproximando do B. Se eu invertesse os valores aqui, ó, o A com 80 km por hora e o B com 60, eu ia perceber que o A estava se aproximando de B
com 20 km por hora. Também funcionaria aí o conceito da velocidade relativa, tudo bem? Então vamos lá, um exemplo aí um pouco mais complicado para a gente resolver. Um carro de 2 metros de comprimento e velocidade de 30 metros por segundo tenta ultrapassar um caminhão de 18 metros de comprimento que viaja a uma velocidade de 20 metros por segundo. Então a gente já tem aí, ó, o tamanho do carro, que é 2 metros, tem a velocidade desse carro, tem o caminhão, que tem 18 metros, e tem a velocidade do caminhão, certo? Até aqui? Beleza. Sabendo que ambos viajam no mesmo sentido, então é importante a gente lembrar isso, né? Porque precisa saber para a fórmula. Primeiro a gente quer determinar qual é a velocidade relativa e depois qual é o tempo de ultrapassagem. Vamos ver como é que fica? Bom, como o exercício está dizendo, os objetos estão no mesmo sentido. Então, a gente tem que usar essa equaçãozinha aqui, ó. Velocidade relativa vai ser VA menos VB, certo? E aí, o que vai acontecer? A velocidade de A, eu chamei aí a velocidade, primeiro a velocidade do carro, é de 30, e a velocidade de B é a do caminhão. Então, o carro vai ultrapassar o caminhão. Isso vai me dar uma velocidade relativa de 10 metros por segundo, certo? Então, esse número é muito importante para nós fazermos a parte B do exercício, tá? Ele vai ser essencial para a gente usar aqui. Então, vamos... Bom, pessoal, então como é que vai ficar o item B, ó? Sabendo que a gente quer calcular o tempo e que até agora o exercício falou sobre velocidade, então a gente tem que lembrar da velocidade média, né? Então, velocidade média, ΔS por ΔT. Tá? Só que quando isso envolve velocidade relativa, a gente troca alguns elementos aqui, ó. Velocidade média passa a ser a velocidade relativa. Além do conceito de velocidade relativa, a gente tem também o de ultrapassagem, que já foi visto antes, tá? Então, a gente vai lembrar que na ultrapassagem, os ΔS eles vão somar, né? Na verdade, os tamanhos dos objetos vão somar. Então, eu tenho aqui o do carro e o do caminhão. E o tempo que eu vou buscar. Mais importante do que isso tudo é lembrar dos dados do exercício, ó. Então, o tamanho do carro era 2 metros, o do caminhão 18, e esse aqui, ó, a velocidade relativa, foi o que a gente encontrou no item A. Lembra que eu falei que era importante? Então, a gente vai usar ele agora. Bom, no lugar da velocidade relativa, então, a gente vai colocar o 10, 2 metros do carro, 18 do caminhão e ΔT. Multiplicando em cruz, nós temos 10 vezes ΔT igual a 20, portanto, o tempo de ultrapassagem é 2 segundos, tá? O que é importante a gente lembrar aqui é que se eu tivesse um dos objetos em repouso e o outro em movimento, esse tempo de ultrapassagem ele seria um pouquinho menor. Portanto, tem que sim levar em consideração a velocidade do objeto, né? Tudo bem, gente? Até aqui? Bom, o conteúdo de hoje era esse. Agora você vai seguir os seus estudos de acordo com as orientações que estão lá na Agenda Edu, tá? Então, tem aí um conteúdo da apostila que eu quero que você observe. Então, dá uma olhadinha na página 24 da apostila, que ela tem um resuminho legal também sobre esse assunto. E realizar a lista de exercícios que está lá na Agenda Edu. E depois enviar as fotos para a gente da resolução. Tudo bem, pessoal? Então, bons estudos, uma boa semana. Até mais, um abraço.